A primeira vez que ela entrou naquele asilo, não era para visitar ninguém. Era apenas para cumprir um trabalho temporário, ajudar na organização de objetos pessoais de residentes que estavam se mudando de quarto. Um serviço simples, silencioso, que pedia mais cuidado do que técnica. Mas ninguém imaginava que, em meio a caixas amareladas e lembranças tão antigas quanto o próprio prédio, ela encontraria algo que mudaria para sempre sua história. Ela caminhou pelo corredor estreito, iluminado pela luz suave da tarde, onde o cheiro de chá e lavanda parecia morar permanentemente. O nome dela era Lorena. Tinha 32 anos, um rosto cansado de quem já viveu dores que não contou para ninguém, e olhos atentos que sempre buscavam por detalhes, talvez porque crescerá sentindo que havia lacunas demais em sua própria vida. Sua família sempre foi reservada, e quando o assunto era o passado, qualquer tentativa de entendimento terminava em silêncios desconfortáveis. Ela foi recebida por uma das coordenadoras, Dona Marta, uma senhora miúda, porém firme, que parecia carregar o asilo inteiro nas mãos. O quarto dele é o último à direita, disse ela. Ele se chama Augusto. Não conversa muito, mas sabe que você vai ajudá-lo. Lorena assentiu, respirou fundo e seguiu. Ao bater na porta, ouviu uma voz fraca, mas clara. Pode entrar. O quarto era simples. Uma cama bem arrumada, uma janela que deixava a luz tocar o piso antigo e uma mesa onde repousavam uma caneca de cerâmica e um rádio antigo. O Sr. Augusto estava sentado, olhando para a janela, como se o mundo lá fora tivesse ficado pequeno demais. Oi, seu Augusto. Vim ajudar a organizar algumas coisas, disse Lorena, com um sorriso gentil. Ele a observou por alguns segundos, como quem tenta lembrar de algo que insiste em fugir. Eu sei. As pessoas passam a vida guardando coisas demais, comentou. Talvez porque temam perder quem já perderam. Lorena não soube responder. Apenas começou o trabalho, retirando caixas de dentro do pequeno armário. Cada uma parecia guardar um universo inteiro, fotografias desbotadas, lenços bordados à mão, medalhas, cartas amarradas com fita antiga. Era impressionante como décadas cabiam ali. À medida que ela separava os objetos, o silêncio entre os dois foi se tornando confortável. De vez em quando, Augusto contava algo solto, sem início ou fim. Eu tive um grande amigo. Foi como um irmão para mim. Sumiu de repente. Nunca entendi por quê. Ele olhava para uma foto antiga, mas não mostrava a ninguém. Lorena não insistia. Sabia que cada pessoa só revela o que consegue. Depois de quase uma hora, ela encontrou uma gaveta enterrada na parte inferior da cômoda. Precisou puxar com força. Quando finalmente abriu, uma pequena nuvem de poeira se ergueu, carregando consigo o cheiro do tempo. Ali dentro havia um único objeto, um diário de capa marrom, bastante gasto, com as pontas dobradas e o elástico frouxo. Lorena sentiu o coração bater diferente. Não sabia explicar por quê. Isso aí? Perguntou Augusto, com os olhos fixos no objeto. Ela ergueu o diário. Sim. Estava no fundo da gaveta. Foi então que o idoso pareceu despertar. Pode abrir, disse, com uma expressão que misturava medo e necessidade. Há coisas que ficaram presas aí dentro por tempo demais. Lorena hesitou. Não queria invadir algo tão pessoal. Mas Augusto fez um gesto lento com a cabeça, encorajando-a. Leia. Ela abriu na primeira página. A caligrafia era bonita, porém trêmula em alguns trechos. O nome escrito ali, no topo, gelou o corpo dela. Era como se o ar tivesse mudado de repente. Porque aquele nome ela conhecia. Estava escrito, Diário de Elias Monteiro. Lorena levou a mão à boca, surpresa. Meu Deus! Você conhece? Perguntou o idoso, franzindo a testa. Lorena sentiu as pernas tremerem. Sentou-se devagar na beira da cama. Senhor Augusto. Elias Monteiro era o nome do meu avô. Ou melhor, do meu avô desaparecido. O homem de quem ninguém fala na minha família. Como esse diário veio parar aqui? Augusto fechou os olhos,
como quem sente a verdade tocar uma ferida antiga. Então você é a neta dele. Lorena ficou muda. Nunca soube detalhes. Na família, qualquer menção ao nome Elias era recebida com desvio de olhar, silêncio e frases cortadas. Era como se ele nunca tivesse existido. Com as mãos trêmulas, ela abriu outra página. A escrita descrevia um cotidiano simples, mas carregado de sentimento. Falava de sonhos, frustrações, culpa. E então, numa data específica, ela encontrou algo que fez sua alma estremecer. Hoje deixei para trás tudo o que eu era. Não por covardia, mas porque acreditava que me afastar era a única forma de proteger minha família de escolhas que não consegui corrigir. Lorena fechou o diário, respirando rápido. Meu avô escreveu isso, aqui? Augusto aproximou-se dela com esforço. Ele morou neste asilo por alguns meses, há muitos anos. Eu o conheci. Ele era um homem bom, mas carregava uma dor que não dividia com ninguém. Falava de uma filha, e de uma neta que talvez nunca visse crescer. Lorena sentiu as lágrimas acumularem. Minha mãe sempre desviou o olhar quando eu perguntava por ele. Sempre disse que ele tinha ido embora e pronto. Augusto observou a jovem com uma ternura silenciosa. Ele se arrependia. Todos os dias. Mas tinha medo. Acreditava que não merecia voltar. Lorena abriu novamente o diário e continuou a leitura, mas agora devagar, como quem toca um vidro frágil prestes a se quebrar. As palavras descreviam memórias de infância de sua mãe, que ela nunca soube. Detalhes íntimos que apenas alguém muito presente poderia ter visto. Pequenas canções que Elias inventava para fazê-la dormir. O orgulho que sentia da menina que ela se tornaria. Ele amava tanto, murmurou Lorena, com a voz trêmula. Amava, confirmou Augusto. Talvez mais do que qualquer pessoa que já entrou por essas portas. Os dias seguintes foram diferentes. Lorena voltou ao asilo para continuar o trabalho, mas também para ler o diário com calma, página por página, sentada ao lado do idoso que, aos poucos, revelava ser o último guardião daquela história. Augusto contava pequenas lembranças de Elias, como ele gostava de ouvir músicas antigas, como olhava para a janela nas tardes de chuva, como guardava no bolso uma fotografia de uma menina sorrindo, a mãe de Lorena. A cada revelação, Lorena sentia um nó se desfazer dentro dela. Era como se anos de silêncio se transformassem em ecos que finalmente encontravam lugar. Em um dos últimos trechos do diário, ela encontrou uma carta dobrada. Não era uma carta comum. Tinha o nome de sua mãe escrito à mão, com letras delicadas. Para minha filha, quando eu não estiver mais aqui. Lorena respirou fundo antes de abrir. A letra tremia ainda mais, como se Elias estivesse lutando contra o tempo para escrever cada frase. Eu não tive coragem de voltar. Não soube enfrentar meus erros. Mas te amei em cada dia que vivi. O que fiz não foi abandono, foi medo. Medo de te machucar mais. Se eu pudesse voltar no tempo, teria corrido para os seus braços em vez de me esconder do mundo. Lorena chorou sem vergonha. E Augusto, silenciosamente, colocou a mão sobre a dela. Ele nunca deixou de pensar na família. Nunca. Depois de ler a última página, Lorena percebeu algo que lhe escapara. No final do diário havia um endereço. Um lugar não muito distante dali. O local onde, segundo Augusto, Elias foi visto pela última vez antes de desaparecer novamente. Você acha que ele ainda... Ela não conseguiu completar a frase. Augusto sorriu triste. O tempo é áspero, minha filha. Mas às vezes ele deixa rastros. E alguns rastros levam exatamente onde precisamos ir. Com o diário nos braços, Lorena saiu do asilo sentindo que carregava junto um pedaço de si mesma que nunca teve. Passou a noite inteira refletindo. Pela manhã, decidiu ir até o endereço. Era uma casa simples, com um quintal cheio de folhas caídas. Uma senhora idosa abriu a porta. Pois não? Desculpe incomodar. Eu estou procurando informações sobre um homem chamado Elias Monteiro. Ele morou aqui? A mulher sorriu com surpresa.
Morou, sim. Um homem muito educado. Gostava de escrever. Ele sempre dizia que tinha esperança de reencontrar alguém importante. Lorena engoliu em seco. Ele, ainda. A senhora tocou o coração com a mão. Ele já se foi. Faz alguns anos. Mas deixou isso para alguém que viesse procurá-lo um dia. Ela entregou a Lorena uma pequena caixa de madeira. Dentro havia uma foto antiga de sua mãe criança, um relógio de bolso com iniciais gravadas e uma carta endereçada à minha neta. Lorena abriu com mãos trêmulas. Se você está lendo isto, é porque reuniu coragem para buscar respostas. Me perdoe. Eu nunca quis ser um fantasma na história da nossa família. Você merece saber que sempre foi amada. Eu te procurei na imaginação por toda a minha vida. E, de algum modo, acredito que um dia você encontraria minhas palavras, mesmo que tarde demais. Lorena chorou silenciosamente, sentindo uma mistura de dor e cura. Era como se aquele homem, que ela nunca conheceu, tivesse finalmente conseguido alcançá-la através do tempo. Quando voltou ao asilo para se despedir de Augusto, encontrou-o sentado na mesma cadeira, olhando para o mesmo ponto da janela. Encontrou o que precisava? Perguntou ele. Lorena sorriu com lágrimas nos olhos. Encontrei. E também encontrei o que nunca imaginei que faltava. Augusto segurou a mão dela. Às vezes, filha, o passado não volta para nos ferir. Ele volta para nos completar. Lorena abraçou o idoso com força. Era como se, naquele abraço, ela agradecesse não apenas por ele ter guardado o diário, mas por ter preservado um pedaço de sua história que quase se perdeu no silêncio. E assim, pela primeira vez em muitos anos, ela voltou para casa sentindo que pertencera a algo maior do que as lacunas. Era como se, finalmente, pudesse respirar sem carregar o peso do que nunca soube. Entendeu que as vozes do passado não surgem para abrir feridas, mas para permitir que feridas antigas possam, enfim, cicatrizar. E enquanto caminhava para fora do asilo, levando consigo o diário, a caixa e as cartas, Lorena sentia que Elias, de algum lugar entre memória e lembrança, a acompanhava em silêncio, satisfeito por finalmente ter sido ouvido. Porque algumas histórias não morrem. Elas apenas esperam quem as escute. Você acabou de ouvir uma das vozes do passado. Algumas histórias não morrem. Elas apenas esperam quem as escute. Se esta história tocou você, deixe seu like, compartilhe com alguém especial e continue aqui para ouvir outras vozes que o tempo guardou. Até a próxima!